Oh, Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Deus me ama. Se estou morte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Primeira Crônicas, capítulo 29, irmãos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias, e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Até o versículo 13. Do versículo 10, esta oração de Davi, e que também nos faz compreender, né, o que nós aqui viemos fazer, o que nós temos como compromisso, o que representa este encontro, esta relação nossa com Deus. Como Davi assim se pronunciou, se manifestou, que também seja esse o entendimento do nosso ser, que seja esse também o sentimento que nos aproxime de Deus nesse instante. A certeza de que Ele é tudo em todos e que Ele é que nos dá força. Se estamos aqui, é porque Ele nos permitiu. Não foi só porque nós quisemos. Ele pode até nos ter considerado, mas se Ele não permitisse, nós não estaríamos aqui nesse instante. Então, querido irmão e irmã, como Davi, naquela oportunidade, assim se pronunciou: ó nosso Deus, graças te damos e queremos louvar o teu santo e poderoso nome. Se coloque assim, na presença do Altíssimo. Vamos fazer uma oração? Vamos, nesse instante, buscar a presença dEle. Vamos expressar o que está no nosso coração e o desejo que nós temos de fazer este ato o melhor de nós. Então vamos orar? Convido a Madalena para nos dirigir a Deus nesta oração.
Amém. Nós vamos cantar nesse instante ao Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Vamos para ali, irmãos. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. A cada um. Pode continuar. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Vamos nos assentar. E vamos fazer mais uma oração. Eu vou pedir ao nosso jovem Mateus que nos dirija a Deus, nesta oração. Falemos com o Senhor.
possa louvar de todo o coração tudo que Jesus fez por nós e tem feito até hoje. Em nome de Jesus. Amém. Ainda no livro de Crônicas, no segundo escrito, das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos louvar ao nosso Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. ter a paz, Paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. de Jesus, meu bom pastor.
montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Oh Senhor, que nós possamos estar aos teus pés, ó Deus. Que nós possamos achar o socorro que nós procuramos em Ti, ó Deus. Que o Senhor nos direcione e nos ajude a estar em Ti, ó Deus. O nosso querer e a nossa vontade é sempre o contrário daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Mas nós queremos que o Senhor mude a nossa vontade, ó Senhor. Que a nossa vontade seja te servir, ó Pai, te servir cada vez mais e melhor, ó Deus. Muda e molda, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes conforme a Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que somos fracos, falhos, limitados demais, ó Deus, para Te alcançar, para Te buscar, para querer algo, Senhor. Muda, Senhor, o Teu querer em nós. Continua, Senhor, a nos socorrer como o Senhor sempre fez. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue vertido na cruz, que nos salvou, que nos livrou da morte, ó Deus, nos dando vida eterna, mas nos ajuda a viver a Tua vida eterna a partir de já, Deus. Nos ajuda, Senhor, porque somos fracos demais, ó Deus, limitados demais, ó Deus. O Senhor sabe como cada um aqui entrou, ó Senhor, essa noite,
porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos formou, e o Senhor realmente nos conhece, conhece o nosso coração, conhece a nossa alma, conhece a nossa mente, ó Pai. Por isso eu te peço, muda, Senhor, o nosso querer para o teu querer, para que possamos fazer a tua vontade e não a nossa vontade, ó Deus. Que nós possamos nos render e nos lançar aos teus pés e aos teus braços todos os dias, Deus. Que nós possamos achar abrigo, conforto e uma palavra de consolo todos os dias, ó Deus. Permita isso, Senhor, ao teu povo. Permita ao teu povo te buscar e te encontrar, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Nos ajuda a chegarmos a Ti, ó Deus. A chegarmos a Ti, ó Deus. Que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus, nós queremos Te agradecer pelo privilégio de poder fazer parte da Tua igreja e de poder prestar culto a Ti e entregar os nossos louvores a Ti, ó Pai. Aceita, Senhor. É de coração. É simples, mas é de coração, Deus. Aceita as nossas vidas, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Aceita as nossas vidas, Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Vamos nesse instante ler a palavra de Deus. Depois da leitura, nós pedimos às crianças que venham à frente. Texto de 2 Coríntios, capítulo 8. Quem não entendeu, as crianças ou os papais? As crianças que não entenderam? Acho que os papais que não entenderam, mas vamos orar pelas crianças. Vamos orar pelas crianças. Vamos lá. Tem mais criança? Pode vir. Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua bondade e misericórdia sobre o Teu povo, sobre nós. Agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos recebe neste lugar. Recebe-nos, ó Pai, como filhos que também, ó Pai, têm os seus filhos pela Tua herança, pela Tua bondade. E nós queremos nesse instante suplicar a Tua palavra, a Tua orientação, a Tua direção para os nossos pequeninos que alegram o nosso coração e que transformam o nosso viver e nos fazem também ter um sentido novo na vida. E também, Pai, agradecemos porque o Senhor, ao falar aos nossos corações, o Senhor nos faz crer, nos faz perceber que o Senhor se preocupa com os nossos filhos, que o Senhor quer, através de nós, que eles também cresçam, conheçam, sejam formados, educados como cidadãos do Teu reino, cidadãos valorosos, que amam, que se entregam e que sentem o gozo da Tua companhia, mesmo nas horas mais duras. Ó Pai, muito obrigado, porque eles dependem de nós como pais, eles se lançam a nós como pais, e é assim que nós pedimos também, que nós assim sejamos com o Senhor. Em nome de Jesus, fala a Tua igreja. Amém. As crianças podem ir. Deus os abençoe. Deus abençoe aqueles que falarão com os pequeninos. Então vamos lá, abrir em 2 Coríntios capítulo 8.
2 Coríntios capítulo 8, a leitura do verso 1 até o verso 15. Nós vamos ler esses 15 versículos da seguinte maneira: as mulheres lerão do verso 1 até o verso 7, e os homens lerão do verso 8 ao verso 15. Vamos repetir? As mulheres lerão do verso 1 ao verso 7, e os homens do verso 8 ao verso 15. Vamos de pé. Eu não posso começar, irmãos. Vamos. Também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio... Não vos... Amém. Começou meio tropicando, né? Mas depois nós nos alinhamos, né? Muito bom, irmãos. Podem assentar. Há um risco muito grande dos nossos dias em função da tecnologia, da comunicação. Hoje nós temos os inários de parede e temos também as Bíblias de parede, né? E há um risco que nós corremos, que é o de não levarmos, por exemplo, mais a Bíblia, assim como já não andamos mais com inários, para os cultos, para a casa de Deus. E os irmãos imaginam que risco maior ainda nós estamos correndo. Se não levamos mais para a casa de Deus, deixa eu perguntar, quantos irmãos têm inário em casa? Ainda até que tem um número bom aqui, né? Deixa eu perguntar,
Vocês que levantaram a mão, quantos cantam os hinos do inário em casa? Usando o inário. Olha só, hein? Vocês estão vendo o risco que nós estamos correndo, irmãos? Pode falar. Quero ouvir. Ah, ela sabe de cor. Eu quero ver, então, vocês decorarem os 66 livros da Bíblia. Pois é, irmãos, esse é um risco que nós estamos correndo, não é verdade? Se nós estamos, por falta de uso, muitas vezes, não tendo mais a necessidade, por exemplo, de instrumentos como esses, daqui a pouco também isso pode acontecer com a palavra de Deus. Se nós lemos só, por exemplo, através da parede, da projeção, quem sabe nós não queiramos mais ter esse exercício no lar, de ler a palavra de Deus com os nossos filhos, por exemplo, né? A tecnologia é maravilhosa, mas ela tem 2 gumes, como aquela faca. Então, que os irmãos possam observar isto, tá bom? Cuidem disso, tomem cuidado com isso. Ler a palavra de Deus é algo especial. Nós passamos a compreender o que Deus espera de nós. Ler a palavra de Deus nos ajuda a pensar, por exemplo, numa passagem como esta. Esse texto, eu creio, muito conhecido dentre nós, talvez lido várias vezes pelos irmãos, nos ajudam a meditar em alguns pontos importantes, e um deles que nós colocamos para os irmãos nesta noite é a respeito do dom em exercício. O dom em exercício. Nós estamos fazendo isso, estudando nesse ano alguns pontos, e dentre eles estamos falando bastante de dom. Hoje foi uma efervescência na escola dominical. Tivemos aqui um Enem, né, praticado pelos irmãos que aqui vieram, mas um Enem sem aquela rigorosidade, né, da gente não poder nem olhar de lado, mas um Enem tranquilo, onde os irmãos puderam tirar dúvidas, responder 57 questões, e, de alguma maneira, também tentar, a partir dessas questões, entender um pouco de si mesmo na sua relação com Deus. E esse texto também nos ajuda a isto. Quando nós, durante esse período, estudamos a respeito dos dons, nós extraímos, por exemplo, um conceito de dom que Christian Schwartz trouxe para nós. Quem lembra alguma coisa desse conceito de Christian Schwartz? Conceito de dom. Tá bom, faz tempo, né? Faz mais ou menos uns 7 dias. Não, faz um pouco mais. É uma capacidade especial que Deus dá a cada membro do corpo de Cristo, de acordo com a sua graça, e que deve ser usado para a edificação da igreja. Também, pastor, você está lendo aí, né? É verdade, é verdade. E nós não podemos esquecer conceitos assim, são importantes para nós. O que nós fazemos no corpo de Cristo? Eu estou dizendo o que nós fazemos como corpo de Cristo. Não estou dizendo o que nós fazemos durante o culto. O culto também é uma atitude, é uma ação do corpo de Cristo. Mas é importante que nós consigamos responder mais do que o culto, que nós consigamos responder como corpo de Cristo. O que eu faço? Então, atente para o seguinte: se você o faz e se encaixa, por exemplo, nesse conceito, você identificou o seu dom. É uma capacidade dada por Deus, vamos relembrar, especial, que Deus, por que especial? Porque aí eu me sinto acima de qualquer coisa? Porque é específico, porque é para você. Não é para que você se sinta superior a ninguém,
Mas é para que você entenda que essa é uma capacidade dada por Deus a você. Pela sua graça. O que quer dizer isso também, irmãos? Que eu não merecia, apesar de tudo isto. Mas Ele assim me agraciou, porque Ele me quer a seu serviço. Então Ele me dotou com esta graça, com essa capacidade, com esta habilidade, para ser usada para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Por certo, Schwartz definiu, ou trouxe este conceito a partir do texto bíblico. E se nós pudermos observar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, nós vamos encontrar lá que o Espírito faz conforme lhe agrada, que o Espírito faz para uma necessidade, para a atenção de uma necessidade conforme lhe apraz, conforme, portanto, é do seu interesse, é da sua vontade. Irmãos, uma boa forma, portanto, de percebermos o dom espiritual que nós recebemos é relacioná-lo, ou a nossa prática, diretamente com a utilidade, com a finalidade do seu exercício. De acordo com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim, que o Espírito dá conforme lhe apraz, pela sua graça, de acordo com aquilo que ele acha importante. E perceberam isso, então, não é de acordo com os meus interesses, não é de acordo com eu encontrar beleza, por exemplo, nisso, naquilo, mas é de acordo com a minha sujeição à vontade de Deus. Por isso que Paulo diz assim, por isso procurai com zelo os melhores dons. Ele não está dizendo para nós procurar o dom que vai te elevar. Ele está dizendo para nós, procura o dom que Deus separou para você. Nem sempre nós sabemos disso. Nem sempre nós identificamos isso. E muitas vezes, aliás, nós temos certa dificuldade para entender o nosso dom, o nosso chamado. E nesta dúvida, nós vamos levando a vida, vamos caminhando. Vamos à casa de Deus, o adoramos, cantamos, levantamos as mãos, nos emocionamos, nos confraternizamos, mas não conseguimos compreender direitinho o que verdadeiramente eu posso fazer para glorificar o Senhor, para bem daquela que é a sua vontade. Vamos então detalhar um pouquinho mais esse texto? Versículos de 1 a 4, separem aí, versículos de 1 a 4 e versículos de 13 a 15. Deem uma olhadinha aí. Primeiro, versículos de 1 a 4, vejam só. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concebida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarmos da assistência dos santos. Que coisa impressionante que nós encontramos nesse texto, porque por muito menos do que esse texto está dizendo, nós não repetimos o que eles fizeram. Nós paramos de fazer o que eles fizeram. Nós deixamos, nós recusamos, nós rejeitamos fazer o que eles fizeram. Leia novamente, irmão. Dá uma olhadinha aí, versículos de 1 a 4. Veja aí o que o texto está dizendo. E destaque nesse texto, e me diga em que versículo está a expressão assistência aos santos. Versículo 4. Assistência aos santos. Este contexto
ou esta situação, nos leva a pensar por que os santos precisavam ser assistidos. Porque o que estava acontecendo para que os santos precisassem ser assistidos? Quem são os santos? Os crentes, muito bem. Vamos identificá-los melhor? Vamos para Romanos capítulo 15, versículo 26. Alguém leia, por favor. Quem já encontrou, pode abrir, ler, para que todos ouçam e acompanhem nas suas Bíblias. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Quem são os santos? Os crentes pobres da onde? De Jerusalém. Justamente a igreja mãe, né? Justamente a igreja mãe. A igreja dos apóstolos. A igreja daqueles que caminharam com Jesus. A igreja daqueles que fizeram milagres. A igreja daqueles que viram milagres com os seus próprios olhos. A igreja daqueles que caminharam com Jesus, que estiveram com Ele em Jerusalém, andando para lá e para cá. E todos aqueles que foram sendo agregados. Se vocês se recordarem, quando Jesus foi assunto aos céus, o apóstolo Paulo fala que um número testemunhou isso. Aproximadamente 500 pessoas. Então poderíamos já dizer a igreja de 500 pessoas? Não, muito mais. Porque lá no capítulo 2 do livro, né, de Atos, quantos se agregaram à igreja naquela oportunidade? 3.000 pessoas. Então era uma igreja forte, mas uma igreja pobre economicamente. Ou estava pobre economicamente. Por causa da perseguição, por causa dos adversários, dos inimigos dela, daqueles que queriam que ela simplesmente sumisse da face da terra. Eles estavam pobres. E o nosso irmão Flamínio leu que aprove a quem, irmãos? Aprove a quem? Aos crentes da Macedônia e da Acaia. De quem que Paulo está falando aqui nesses versículos de 1 a 4? Dos crentes da Macedônia. Ele está falando aqui dos crentes da Macedônia. Então, aprove a estes irmãos ajudarem os irmãos de Jerusalém. Como é que eles fizeram isto? É isso que nós queremos que os irmãos possam prestar atenção, possam atentar nessa reflexão que nós estamos fazendo. Ele está falando, portanto, de um momento muito difícil passado por estes irmãos de Jerusalém. Esses irmãos que nós vamos encontrar quando nós formos à presença do Eterno, quando nós formos à presença do Altíssimo. Esses irmãos que nós, quem sabe, vamos desejar ouvir deles. Olha, me conta um pouquinho como é que foi a sua experiência com o Mestre lá na terra ou na história. Nós não sabemos se permaneceremos aqui, né, irmãos? Há quem diga que sim. Há controvérsias, né? Há quem diga que não sabe. Nós não sabemos, na verdade. O que nós sabemos é que haverá um novo céu e uma nova terra. O que isto quer dizer? As coisas velhas vão ficar para trás, né? Mas lá, nós, quem sabe, queremos, ou queiramos, melhor dizendo, tiraram dúvidas como esta. Como foi para você? Porque muitas vezes também o nosso desejo é esse. Puxa vida, se eu tivesse vivido com Jesus, se eu tivesse caminhado com Jesus, se eu tivesse estado com Jesus, eu seria diferente. E de repente a gente ouve Jesus dizer assim para Tomé: Tomé, você está me vendo e está aceitando, né? Mas eu vou te dizer o seguinte: mais bem-aventurado que você, aquele que não está me vendo, mas está aceitando, mas está obedecendo, mas está praticando, mas está vivendo, mas está entendendo. Mais bem-aventurado é.
disse Jesus. Nisto, pode-se destacar então duas coisas muito importantes, irmãos. Primeira, Deus conhece todas as circunstâncias ao longo da história, todas as situações, e quer usar o seu povo nelas. Deus conhece a circunstância que nós vivenciamos hoje e quer usar o seu povo nesta circunstância de hoje, como Ele sempre o fez ao longo dos dias, ao longo da história. Vejam como Ele faz isso. Versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Meu irmão, ser usado por Deus, no que quer que seja, é expressão, é revelação, é manifestação da graça bendita de Deus. Nunca será, portanto, por qualquer mérito nosso. Nunca será. É pela graça. Porque se fosse por mérito, Deus nunca nos usaria. Nós não mereceríamos. Vejam de novo. Também, irmãos, vos faço conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Segundo ponto muito importante que a leitura desses textos, ou desses versículos, nos permitem entender. Deus quer promover, e aqui eu convido os irmãos para irem então antes, lá para os versículos seguintes, que nós pedimos para os irmãos, de 13 a 15. Olha aí. E o último versículo. Porque muito correu, não teve demais, e houve pouco, não teve falta. O que nós podemos absorver daí? Deus quer promover igualdade no meio do seu povo. E poderemos ampliar na sua criação como um todo. Deus é esse Deus social. Deus é esse Deus grandioso, que reina, que está sobre todos, e queiramos ou não, quer salvar a todos, e quer realmente promover esta igualdade no meio de tudo aquilo que Ele criou. Entre tudo aquilo que Ele criou. Deus então chamou os macedônios e os acaios, assim, falei acaios, não lacraios, e os acaios, assim como estava despertando os coríntios, através de Paulo, nesse texto que nós lemos. Estava despertando estes, porque, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja realmente problemática, não é? Era uma igreja de partidos, era uma igreja de divisões. E o apóstolo Paulo está convidando estes irmãos de Coríntios para que eles observem o que Deus quer fazer, o que Deus estava propondo para eles, porque nosso Deus, o Deus deles, é o mesmo Deus, e é o Deus que caminha sobre a terra, que olha sobre a terra, que tem a terra nas suas mãos e que vê todas as coisas. Ainda que o sábio dos nossos dias diga o seguinte: esse Deus aí, se Ele criou, Ele sofre de amnésia, ou de esclerose, porque Ele esqueceu a terra, se foi Ele mesmo. E a igreja foi chamada para desmentir, para testemunhar e para comprovar ao contrário. Comprovar logicamente, cientificamente, pela fé. Para isto. Este é o convite do nosso Deus.
Deus chamou os macedônios, os acaios, está despertando a igreja de Corinto nesse texto e nos desperta também. Irmãos, vale a pena lembrar, nós somos discípulos de Jesus. Um testemunho eu gostaria de relembrar aqui com os irmãos, pessoal, que compartilhamos no dia em que estávamos falando a respeito do dom. Eu disse aqui a maneira como eu entendi que eu deveria caminhar pelo ministério da palavra. Me perdoem, irmãos, mas eu fui entender isso muito tempo depois. Eu era um jovem, eu tinha sido um adolescente, participante na igreja, eu tinha sido líder de adolescentes, tinha sido líder de mocidade, dei um passeio para fora, e de repente Deus tocou meu coração para algumas angústias que eu vivia, meio lá, meio cá, na obra do Senhor, no corpo de Cristo. A igreja não conseguia sustentar um pastor, ela não conseguia segurar um pastor, ela não conseguia ter um pastor que ficasse mais de um ano, a não ser que esse pastor fosse já um pastor jubilado. Tudo porque, irmãos, um dia, um grupo de irmãos amados, fervorosos, que se tornaram de congregação de 30, 15 pessoas, a uma igreja nascente, emergente, com 90, 80, passando de 100, de repente resolveram, pela sua própria vontade, rachar isto, dividir esse corpo de Cristo. E aquilo que estava forte, de repente se tornou fraco. E aquilo me incomodou, porque depois disso, pastor nenhum queria ficar lá. Então eu comecei a pensar, será que o Senhor não está me chamando para isto? Será que o Senhor não está querendo que eu verdadeiramente faça aquilo que eu reclamo, aquilo que eu não entendo porque não acontece? Então eu estava fora e voltei para a igreja, firmemente nesse propósito, queridos irmãos, de tentar ser instrumento de Deus para que isso não se repetisse. Talvez a gente possa até dizer, puxa vida, que prepotência isto, né? Mas humildemente, eu me acheguei à presença de Deus e falei, Senhor, eu não entendo direito o que está acontecendo, mas se o Senhor quer isto da minha vida, então, por favor, confirme. E voltando para a igreja que eu encontro a Priscila. Nós já tínhamos vivido antes, né, Priscila? Uma relação de fraternidade, de famílias irmãs, mas alguma coisa acho que ficou, né, entre nós. E voltando para a igreja, ela disse assim, puxa vida, minha mãe sempre falava que eu ia casar com um pastor. Aí eu pensei, puxa vida, já está me pedindo em casamento. E aí eu voltei para a igreja e, graças a Deus, eu segui esta vocação. Não sei se fiz certo. Qual é, brincadeira, irmãos, qual é o dom para os coríntios? Qual é o dom que nós podemos perceber na vida dos coríntios a partir desse texto? Eu gostaria que nós percebêssemos outra coisa que nós estudamos aqui, é que além do dom, existem as funções universais, né? Ou seja, cada dom geralmente corresponde também a uma função universal. Um exemplo disso, quando nós reconhecemos em uma pessoa um pastor, um diácono ou um evangelista, a igreja também é dotada como corpo dessa responsabilidade. Pode até ser que como corpo todos não tenham esta mesma habilidade, mas como corpo, que individualmente, né, todos não tenham essa habilidade, mas como corpo ela vai ter. Então a pergunta fica assim, qual é o dom ou a função universal que a igreja de Corinto está sendo chamada a expressar, a mostrar, a revelar nesse momento? Então é a descoberta. A descoberta do dom espiritual, em muitos casos, se torna uma ação muito difícil para algumas pessoas, para um corpo, para alguém. O testemunho bíblico da igreja de Corinto torna isso bem claro.
Se nós observarmos, era uma igreja que vivia uma certa confusão em relação aos dons, e o apóstolo Paulo dedica, por exemplo, 3 capítulos da primeira carta, do capítulo 12 ao capítulo 14, falando especialmente sobre isso. E nessa segunda carta, nesse capítulo 8, então, ele é muito claro, bastante claro para que nós possamos perceber isto, queridos irmãos. No final do capítulo 12, nós lembramos o que já dissemos aqui. Ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Então, dissecando mais um pouco este assunto no capítulo 8, ele nos fornece dicas maravilhosas e, em outras palavras, que nos levam, portanto, a exercitar esta busca, a atentarmos, a observarmos em derredor, a partir das coisas que acontecem em derredor, para que nós assim consigamos entender qual é o dom que Deus nos agraciou. Vejam só, busquem, observem, olhem em derredor, o que te chama a atenção? O que nos chama a atenção? Lembremos o seguinte: Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, quando aqui esteve, Ele disse para nós, através dos discípulos da igreja de Jerusalém, nascente naqueles dias, Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós podemos entender, como discípulos de Jesus, que o nosso chamado é também para levar vida e vida abundante para tudo aquilo que estiver acontecendo em torno de nós. Não é só aqui na igreja, não é só aqui entre nós. É verdade que as Escrituras nos ensinam que deve começar por aqui, mas não é só aqui. Jesus veio dar vida e vida abundante. Nesse versículo, Jesus diz assim: o diabo, ou o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para que isto aconteça, o Senhor nos capacita, o Senhor nos habilita, o Senhor nos condiciona. Primeiro dizendo: faça isso. Fez isso várias vezes, deu vida, vida abundante. Depois nos mostrou: olha como eu faço, me sigam. Somos chamados a seguir Jesus. Me sigam, vejam como eu faço. E aí deixou entre eles a seguinte ordem: vão agora e façam. Vão agora e façam, porque eu estou convosco. Mesmo que vocês não me enxerguem, mesmo que vocês não me vejam fisicamente, vão e façam, porque eu estou com vocês. Então, essa descoberta, queridos irmãos, que nós poderemos desenvolver, que nós poderemos praticar, vai ser justamente a partir dessa percepção que o Espírito nos levará e que nós deveremos ter ao nos relacionarmos com tudo o que está acontecendo em torno de nós. E qual o efeito da aplicação dessa descoberta na nossa vida? Vamos para o texto. Quantas coisas nos incomodam ou incomodam e nós nada fazemos para mudar? Pelo menos uma. Levante a mão quem se sente assim. Quantas coisas me incomoda e eu pouco faço para mudar? Ou nada faço para mudar? Eu acho que há muito mais coisas que nos incomodam em torno de nós e pouco nós fazemos para mudar. Prestaram atenção? Pouco fazemos para mudar. Vamos fazer uma outra pergunta. Quantas coisas nós fazemos que produzem em nós uma tremenda sensação de bem-estar? Em torno de nós, uma tremenda sensação de bem-estar. Você já ajudou, por exemplo, alguém, deu uma esmola, e aquilo produziu um sentimento de satisfação? Você ajudou alguém, por exemplo, uma pessoa idosa a atravessar a rua,
pôs a sua capa numa poça d'água para uma moça passar? Antigamente se fazia isto, hein? Os homens faziam isto. No meu tempo, antigamente se brincava assim, pelo menos, né? A moça ia passar, colocava então o paletó lá, para ela não pisar na água. E aquilo produzia um sentimento gostoso, né? Uma alegria dentro da gente. Irmãos, agora, leiamos novamente o testemunho de Paulo sobre os crentes macedônios. Vamos voltar lá para o texto novamente, versículos de 2 a 5. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, o apóstolo Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. O que os macedônios fizeram? Mas praticamente, na prática, o que eles fizeram? Reuniram os bens deles, irmãos, e mandaram para Jerusalém, porque o texto fala de pobreza econômica. Então, é disto que os macedônios se ocuparam naqueles dias. E era isto que o apóstolo Paulo está pedindo para que os coríntios também pudessem atentar. Muitas vezes, esses coríntios ficavam brigando entre eles, ficavam discutindo entre eles, falar em línguas, falar em profecia, ficavam discutindo dons, e aqui eles estavam com os olhos fechados para os santos irmãos de Jerusalém, a ponto do apóstolo Paulo vir a eles falar: olha, façam isso, façam como os macedônios, façam como os acaios, a hora é esta, olha os nossos irmãos lá que estão passando, prestem atenção. Então, esta expressão, testemunhada pelo apóstolo Paulo, especialmente nos faz pensar, queridos irmãos, que o dom que era pedido, a função ministerial que era pedida naquele instante, era a generosidade, era a ação contributiva, e nós podemos observar de que maneira, porque foi nos dado, ele citou o modelo, que isso deveria acontecer. Irmãos, ao seguirmos na leitura, nós vamos observar o seguinte: olha, os macedônios, eles fizeram além das suas posses. Se nós observarmos nesse texto, Paulo diz: olha, não precisa ser tanto assim também, não precisa ser desta forma, além daquilo que vocês podem dar. Mas observem, porque isso também é um teste de fé, é um teste de amor. Se vocês fizerem isto, com certeza, só o Espírito Santo é que realmente estará vencendo dentro de você. Se você pode dar, embora a Macedônia o fizesse desta maneira, façam isso, diz o apóstolo Paulo para eles, Deem para eles também. Esta experiência do apelo de Paulo aos coríntios nos leva a pensar que Deus não quer mais fazer, irmãos, olha só, esta experiência do apelo de Paulo aos coríntios nos leva a pensar que Deus não quer mais fazer cair o maná dos céus, como foi no deserto. Ele pode, ele tem poder, mas ele não quer fazer mais assim. Como que ele quer fazer? Através do seu povo, através da sua igreja. E sabe como ele ajuda a sua igreja a fazer isto? Fazendo o Espírito reinar no meio dela. Deixa eu perguntar aqui para nós, irmãos, o Espírito reina aqui? O Espírito reina aqui? Qual é o fruto do Espírito, irmão? Amor, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito domina aqui.
através do seu Espírito agindo em nós. É assim. Ele não precisa mais mandar o maná descer dos céus. Ele não quer mais o maná descendo dos céus. Deus não quer. Porque se Ele o quisesse, Ele não faria o que fez, mandando Jesus morrer pelos nossos pecados lá na cruz. Jesus, homem, caminhando entre nós e nos ensinando a viver o padrão que agrada e que glorifica a Deus. Então, vamos encerrar. É verdade, a ordem é atender primeiro aos domésticos da fé. Isso está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Mas esse versículo também nos diz o seguinte: Deus quer expandir o seu socorro e a sua mensagem de boas novas, de vida abundante para todas as pessoas. E para isso, Ele nos capacita, como capacitou os macedônios, como capacitou os acaios, como capacitou os coríntios também para fazer isto, como nos capacita coletivamente e individualmente. E os dons devem ser aplicados a ponto de nos fazer sentir aquilo que os macedônios sentiram. Profunda alegria, voluntariedade, entendimento do que está acontecendo, da importância que eu tenho nesta relação, nesta situação, porque eu estou com o Espírito de Deus morando em mim. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, e que nós possamos compreender o que o Espírito faz no nosso meio. De forma plena, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nesse instante cantar. Convidamos os nossos irmãos a se colocarem de pé e vamos entoar um cântico ao nosso Deus. Enquanto nós cantamos, nós teremos oportunidade agora de trazer à frente as nossas ofertas, os nossos dízimos, as primícias que os irmãos separaram para depositar, portanto, no cesto. Som, ei. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Amor incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia.
Vamos orar nesse instante. Eu peço uma oração voluntária, consagrando, portanto, essas ofertas, o que foi trazido, e que o irmão lembre nesse instante do necessitado, dentro e fora da igreja. Que Deus assim abençoe. Seja qual for a necessidade, querido irmão, não se esqueça de pedir por ele. Por exemplo, quando você estiver sentado à mesa, se alimentando, não se esqueça de pedir por ele quando você estiver tomando um remédio que vai curar a sua enfermidade. Não se esqueça de pedir por ele, aquele que muitas vezes está precisando da cura, do alimento, do sustento, do trabalho. Não se esqueça de pedir, porque você é a igreja de Jesus e veio dar vida abundante para esta terra. Oremos voluntariamente, por favor, alguém ore. Graças, Pai. Sim, sim. Amém, sim. Sim, Pai. Amém. Sim, Pai. Amém. Podemos dizer amém a esta oração? Amém. Que seja verdade para nós também. Podem sentar, irmãos. Tem alguns avisos aqui, irmãos, que não estão aí no boletim. Eu peço aos irmãos que prestem atenção nesses que estão aí, ressaltando que o próximo, especialmente, que está aí no boletim, que é sábado que vem, nós vamos ter aqui na igreja o nosso terceiro bazar do ano, e o intuito é ajudar as pessoas que estão em torno da igreja, as famílias necessitadas. Os artigos são vendidos a preço bem baixinho, bem baratinho. Então nós convidamos os irmãos que ainda há tempo de trazer qualquer instrumento, aparelho, qualquer objeto que os irmãos queiram doar para este bazar, e ele será revertido, a quantidade de recursos que entrar, para as reformas da igreja também. Então, os irmãos possam atentar no próximo dia 19, a partir das 8 horas. Os outros avisos aí, Desperta Débora, reunião de liderança, muito importante complementar este aviso, que esse será uma atividade para toda a igreja, mas ao mesmo tempo nós estamos pedindo a compreensão da igreja, porque nós teremos uma confraternização através de toda a igreja, com a presença de todos aqueles que desejarem, lá no sítio do Paulo e da Cíntia, no dia 26, teremos lá alguns atos como planejamento, alguma avaliação da vida da igreja, e também teremos um alimento que será, então, dividido lá. Os irmãos que quiserem participar, preparem o seu kit. É churrasco? Quer falar, Narciso, sobre isto? Pode falar. Narciso, nosso Masterchef. Sem chefe. Irmãos, a gente vai pretender então fazer um churrasco com todos que são convidados para estar junto conosco, nesse dia. Então você vai levar o seu kit. Como compõe esse kit? Você pode levar a média de 300 gramas por pessoa, sendo
carnes, colchão alcatra e um contrafilé. Né? Então você usa alcatra ou contrafilé. Você pode levar frango e linguiça. Se você levar frango, você vai levar frango e carne. Compõe com frango e carne, porque o frango é mais barato, né? Linguiça também é mais barato. Então, se você quer levar os 3, então você pega um pouco de cada um. Se você quer levar só frango, então você vai precisar comprar frango e carne também. Você também precisa levar um refrigerante, de preferência, se puder, suco, né? E você vai com alegria no coração, tá? Vamos passar um dia lá junto, a partir das 11 horas. A liderança vai estar reunida a partir de manhã, mas a partir das 11 horas a gente vai estar, então, recebendo vocês. O que a gente precisa mais além disso, além do kit churrasco, do refrigerante, a gente precisa de gente. Porque nós vamos estar em reunião. Quem tiver mão boa para churrasco, quem gosta de fazer churrasco, né, está convidado para nos ajudar. Nos procure, tá? A gente precisa de ajuda. Rodrigão, aí o Rodrigão, o Ronaldo, eu não sei quem gosta de fazer churrasco, entendeu? Então nos procure que a gente vai estar organizando como faremos. Obrigado. Então, a congregação de Várzea já fez essa atividade, né, no feriado do começo do mês, e nós faremos então agora no final do mês, até contando com a participação de alguns irmãos de lá. Então nós pedimos aos irmãos que deem essa atenção especial, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a igreja, a vida da igreja. Nós queremos realmente servir ao Senhor com alegria, e para isso nós estamos convidando os irmãos para este dia. Nós queremos ainda pedir Priscila, reunião de pais, dia 20. Próximo sábado. Pais de crianças e adolescentes, reunião com a direção da escola dominical, no próximo domingo, após a escola dominical. Não se esqueçam, por favor. Quem ainda não pegou o seu formulário do levantamento do observador dos dons, também procure a Priscila. Ela tem lá para entregar para o irmão 2 formulários, para que o irmão entregue para 2 pessoas, que fará o levantamento do dom que ele vê na vida do irmão. Tá bom? E depois de preenchido, ele vai devolver para você. Então procure a Priscila, ela vai orientar também adequadamente, vai orientar melhor a respeito do preenchimento desse formulário. Mas, Irene? Boa noite, irmãos. No próximo domingo nós teremos a feirinha da diaconia. E fizemos, há umas 3 semanas atrás, nós fizemos pamonha, fizemos poucas pamonhas, e vendeu tudo, e teve gente que queria e não tinha mais. Então resolvemos fazer de novo esse fim de semana. A diaconia, mais alguns irmãos aí que ajudaram, a Priscila vai lá ajudar também, né, Priscila? Então, para termos noção do quanto fazer, irmãos, eu gostaria que quem quisesse nos desse o nome e a quantidade, e se quer de doce, se quer de sal, e nós vamos fazer no sábado e entregar na feirinha no domingo de manhã. Ok? Eu, a Marisa e os irmãos da diaconia estaremos no salão pegando o nome e a quantidade. Por favor, vai custar R$5, o mesmo preço da feira, tá? Você quer falar alguma coisa? Pessoal, o momento de fazer a pamonha é um momento muito de união entre os irmãos, muito bom, né? Então, o resultado da pamonha sai muito gostosa. Tá? E nós estamos assim com o pensamento de fazermos 150. Para que possamos vender 150, talvez você precise oferecer para algum vizinho. Tá? Eu já ofereci para uma amiga minha, ela falou que vai comprar. Né? E você fala, mas a pamonha é feita com muito amor, então com certeza vai estar muito gostosa, tá bom? E é o momento de você também falar da sua igreja, né, para as pessoas. Aproveita o momento, oferece a pamonha e fala da igreja, onde que você frequenta, como que é a sua igreja. O momento de estar fazendo o Evangelho do Senhor ser proclamado, né?
Irmãos, lembrando que todo o dinheiro que é arrecadado com a feirinha é convertido aos cofres da igreja, viu? Integralmente. Boa noite, irmãos. A IPI de Itupeva completa, o Desperta Débora da IPI de Itupeva completa 1 ano agora, sábado, e está convidando todas as irmãs da nossa igreja para estarem lá às 15h30. Então, quem quiser ir nessa comemoração, a pastora Catuxa estará levando a palavra. Nós temos mais avisos de fora do que no boletim, né, irmãos? Só sobre a pamonha, lembre-se que o azeite da viúva se multiplicou, que os peixinhos e os pãezinhos se multiplicaram. Lembre-se disso, né? Vamos lá, Rosângela. Não é aviso, irmãos. Ô, Mar, chama a Célia para mim. Cadê a Célia? Olha, é que ela é tão grande. Ela é grande de lá, eu sou grande de cá, não deu para enxergar. Eu gostaria de convidar a Célia para vir aqui à frente. No dia 4 de novembro, foi dia do zelador na IPI do Brasil. Esse dia foi escolhido em homenagem ao seu Zé, que era zelador do seminário teológico, lá nas suas origens do seminário, que hoje é a FATIP. E essa data, então, ficou escolhida na IPI do Brasil como Dia do Zelador. A gente sabe, é tão gostoso chegar aqui, tudo limpinho, tudo arrumadinho, tudo pronto para funcionar, né? E nada acontece por um acaso. Eu vou usar o Samuel, já que ele está aqui presente. Eu lembro uma vez que ele falou, logo que ele foi morar fora, ele falou que as camisetas, ele descobriu que as camisetas não apareciam arrumadinha como um milagre no armário, né, Samuel? Não sei se você lembra disso. E aqui na igreja também, as coisas não aparecem arrumadinhas como um milagre. Alguém arruma para nós. E a Célia é esse alguém. Então, Célia, em nome da igreja, nós queremos agradecer pelo teu ministério e que Deus continue te abençoando. E já que eu falei do filho, eu vou pedir para o pai vir fazer uma oração em gratidão na vida da Célia. Flamínio, por favor. Vamos incluir, Flamínio, na oração a vida da Raquel, filha da... Por pneumonia, Raquel, do Edilson. Não está bem, né? Pai eterno, nós queremos te agradecer pela vida da Célia, que o Senhor esteja cuidando dela, por tudo aquilo que ela tem feito de bom para a nossa igreja, Pai. A sua função de zeladora, e nós sabemos que ela não faz isso apenas como uma profissão, mas ela faz como amor, ela faz com dedicação, e nós sentimos esse carinho, esse amor. Que o Senhor esteja retribuindo a ela, Pai amado, com a sua saúde, com bênçãos na sua família, com seus filhos, netos, que o Senhor esteja com ela, Pai amado, em todo tempo, em todo momento, Pai. Cuida dela. Te louvamos pela vida da Célia. E pedimos também pela Raquel, Pai, que está adoecida com essa pneumonia, com esse problema, Pai amado, com a sua saúde. E pedimos, Senhor, que o Senhor a visite agora, onde ela estiver, no hospital, na sua casa, permitindo que os remédios façam efeito, que a tua mão poderosa esteja abençoando os médicos também, dando sabedoria para eles poderem estar resolvendo essa infecção, e o corpo dela, Pai amado, o Senhor esteja agindo também, fortalecendo que os anticorpos, que a sua saúde possa novamente reagir, ó Pai, e que em breve ela possa estar, ó Pai amado, de volta aos braços dos seus pais e da tua igreja. Faz isso, cuida dela, te pedimos em nome de Jesus. Eu falo. Falar o quê, né? Todo mundo quer, né? Agradeço, né? Eu tinha pedido para a Rosângela que eu ia para o pastor, né, pastor? Que eu não queria homenagem, eu não queria presente. Mas desde que, né?
já me deram, né? Então, eu agradeço de todo o coração, né? O carinho, a lembrança, né? Que a Rosângela teve, que eu nem lembrava disso, né? E agradeço a Deus, em primeiro lugar, né? Por Ele me conceder saúde, né? E quero dizer para os irmãos que aquilo que eu faço aqui é com todo o meu amor, com toda a minha dedicação, conforme as minhas forças, né? Porque tem coisas que a gente pensa que está bom, mas não está, né? Então, e peço desculpa por isso, né? Mas eu agradeço, fico muito agradecida por tudo, em nome de Jesus, né? Principalmente. E o último recado é um pedido de desculpas. Aí no nosso boletim, no Aconteceu, item 3, Ministério de Intercessão, disse que foi a casa do Kleber, da Cibele e do Vinícius. Não queremos briga na casa de vocês, viu? Não tinha Cibele lá, não tinha Cibele. Era a Gisele que nos recebeu com muita alegria, a família nos recebeu e foi uma bênção muito grande. Irmãos, deem as suas casas, ofereçam as suas casas para a igreja orar, para a igreja acompanhar vocês em oração. Me desculpe, Gisele, que Deus possa abençoar, portanto, a igreja do Senhor, que ela caminhe em oração. Vamos cantar, vamos encerrar o nosso culto após este cântico com a bênção. Fiquemos em pé. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que um homem já viu. Muito mais do que um homem já viu. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável de Deus nosso Pai, que a comunhão, que o consolo, que o viver do Espírito estejam sobre os irmãos, com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.